Vamos continuar, minhas irmãs, com a nossa leitura, só que hoje a gente vai continuar no capítulo 3, só que a parte 2. A gente falou primeiro sobre os motivos pelos quais, as pessoas deixam a vida ser dirigida, e agora a gente vai falar o que deve dirigir a nossa vida. Eu confesso para vocês que eu tinha gravado o vídeo como um vídeo só, mas deu algum problema no celular, e aí ficou pra gente fazer a parte 2, e como eu acho que todas as coisas sempre cooperam para o bem, o Senhor queria que eu revisse, essas partes aqui, e que vocês também tivessem uma segunda parte para vocês verem, tá bom? Então a gente falou sobre a primeira, as pessoas se deixam ser dirigidas pela culpa, elas se deixam ser dirigidas pelo ressentimento e pela raiva, e também pelo medo, e pelo materialismo, pessoas que precisam ter para ser. E também muitas são dirigidas pela necessidade da aprovação. E agora a gente vai conhecer as vantagens, Quais são as vantagens de ter uma vida dirigida por propósitos? E aí agora a gente vai falar dessas 5 vantagens. A primeira delas é a seguinte: conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha mais sentido. Então, sua vida de fato só vai fazer sentido quando você souber o propósito pelo qual você foi criado. E só teu Criador vai poder te responder essa pergunta, Esse é o antídoto contra as direções erradas, Porque quando você sabe o seu propósito, você não aceita propostas que não têm a ver com o seu propósito. Você já sabe que é muito boa essa proposta, nossa, muito obrigada, mas assim, não tem nada a ver com o meu propósito. Mesmo que seja uma coisa lícita que você pode fazer e mesmo que seja uma coisa boa, mas se não encaixa, se não tem a ver com a direção que você precisa ir para o teu propósito, aí você não faz, porque senão você vai perder tempo. E aí ele fala assim, que para alcançar algum significado na vida, as pessoas precisam recorrer, às vezes, até a psicologia, a astrologia, as pessoas inventam um monte de coisa para conseguir entender por que a vida ainda não tem sentido. Quando, na verdade, a vida só faz sentido quando você, consegue identificar qual é o seu propósito, porque mesmo que você passe por situações ruins, você consegue suportar tudo, porque você sabe qual é o seu alvo, sabe? Você está no caminho, você já vê o alvo e você quer alcançar aquele alvo. Isso sim é quando você tem um propósito. Quando você não tem, você não sabe qual caminho seguir, se eu vou para a direita, para a esquerda, se eu vou direto, porque você não sabe onde você quer chegar. Então a falta de propósito faz esse senso de não saber por que eu existo, de não saber porque eu estou aqui e não sei para onde ir. E é por isso que é muito importante a gente descobrir o nosso propósito e a gente estar nesse caminho esses dias. Tem uma outra coisa aqui que ele fala muito importante. Sem Deus, a vida não tem propósito e sem um propósito, a vida não faz sentido. Como no exemplo que eu dei para vocês, no outro vídeo, de que existem muitos atores e atrizes que são muito, ricos, bem-sucedidos, tem tudo que uma pessoa precisa aqui nessa terra, tem até mais, porém não são felizes, não encontraram o sentido da vida e elas acabam até, às vezes, se suicidando, porque sem sentido, uma vida sem propósito, ela não faz sentido e a pessoa pensa que só está sobrevivendo, que não vale a pena existir. Outra coisa que ele fala aqui que é muito importante: a maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de uma vida com propósito. Então, se você não conhece o propósito da sua vida, é pior do que morrer. Por quê, pior do que morrer? Porque, na verdade, minhas irmãs, quando a pessoa morre, se ela já tiver, definida ali pelo Senhor, ela vai para a eternidade. Então, assim, começa uma nova vida ali, uma vida eterna. Mas se ela morre sem propósito, ela vai para a condenação eterna. E isso que o livro está falando aqui, porque a maioria das tragédias nem é a morte, porque você já tem um destino na morte. A maior tragédia é você viver aqui 50, 60, 80 anos sem saber por que você está aqui, sem um sentido, vivendo só por viver, sobrevivendo, entende? Porque existe a esperança, e a esperança ela é tão essencial, fala assim, a esperança é tão essencial para a vida quanto o ar e a água. Então, a esperança é muito necessária, e a gente falava sobre isso no discipulado ontem, no meu discipulado, e dizia que muitas pessoas, elas vão pela expectativa e não pela esperança. E minha discipuladora até falava que ela tem essa tendência, então por isso que ela está sempre confessando, quando ela erra, cria uma expectativa muito grande, acaba se frustrando, porque todo caminho de expectativa vai dar no caminho de frustração. A gente tem que substituir a expectativa pela esperança, porque na expectativa você deposita naquilo que você pensa, que você acha que vai acontecer, e na maioria das vezes não vai acontecer. Porque na esperança, quando você vive pela esperança, ele cita aqui um exemplo muito bom. Ele disse que teve um médico, que descobriu que podia prever quais pacientes com câncer iriam melhorar e quais não iriam melhorar. E ele diz o seguinte, que ele fazia essa pergunta: você quer viver até os 100 anos de idade? E aí, os que tinham profunda noção de propósito de vida respondiam que sim, e que eram aqueles, e ele dizia, que eram aqueles que respondiam que sim, que tinham a maior probabilidade de sobrevivência, porque a esperança é um resultado de se ter propósito.
Quando você acha que a vida não vale a pena, que você tá aqui só sobrevivendo, eu tô aqui sentindo dor, a pessoa doente, com câncer, ela pensa o quê? Tomara que acabe logo, né? E a pessoa que ela tem propósito, ela sabe para o que ela nasceu, ela vai dizer que sim, porque ela sabe que ela ainda tem muito a fazer. Não porque, eu tenho medo de morrer, não, porque ela sabe do propósito dela e ela pensa, nossa, ainda tenho muito a fazer por aquilo que eu nasci para fazer. E aí ele dizia que só por isso, né, esse médico, ele sabia que iria com certeza vencer o câncer e que não iria. Porque a esperança é que dá essa direção e o propósito é que traz a esperança. A expectativa está nas pessoas que elas não têm esperança. Então elas, na expectativa do governo melhorar, na expectativa de se casar e aí a vida vai melhorar, na expectativa não, agora se eu tiver um filho que minha vida vai melhorar. Então ela está sempre criando expectativas de preencher um vazio que somente o propósito da vida dela consegue preencher. E aí a gente tem uma esperança que vai além da esperança humana, que é a esperança que o Senhor diz assim, ó, eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então o Senhor quer nos dar essa esperança, né? E ele fala assim ainda, né? Porque ele é capaz de nos dar, ele usa uma palavra muito incrível aqui, ele fala assim, ó, porque Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou até mesmo imaginar, infinitamente além das mais sublimes orações, anseios e pensamentos ou esperanças que a gente possa ter. É muito mais além. Então, o que o Senhor tem para nós são pensamentos de paz, não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Isso é propósito. É isso que ele tem para nós. Quando nossa vida é dirigida por propósito, aí vem a segunda coisa, né, que acontece conosco, a vantagem de ter uma vida dirigida por propósito. E ele fala sobre conhecer o seu propósito simplifica a sua vida. Ela define o que você faz e o que você não faz. É o propósito que é o padrão, né? Ele é o padrão pelo qual você vai viver aqui. Quais são as suas ações? O que é que eu faço? O que eu não faço? Se está alinhado com o meu propósito, eu faço. Se não está alinhado com o meu propósito, mesmo que seja muito bom, eu não faço. Então ele simplifica a sua vida, porque às vezes você está pensando em fazer algo, parece ser muito bom, como eu disse, mas não tem a ver com o seu propósito. Então você só olha e fala, não tem a ver, então não é para eu fazer. Entende que simplifica as suas decisões, as coisas que você precisa escolher? Em contrapartida, sem um propósito claro, nós ficamos sem alicerce e sem conseguir fundamentar as nossas decisões. Porque quando você vai decidir, você decide às vezes pela sua emoção, pelo que você está sentindo, pelo que você acha, porque você não tem um propósito, então você não tem uma direção. Então, sempre que você lembrar do seu propósito, isso vai simplificar todas as coisas que você vai decidir na sua vida. Ah, Raquel, mas sabe o que é? Porque eu não tenho tempo. Eu já disse tanto isso, minhas irmãs, e o Senhor tem me mostrado que não é sobre tempo, é sobre prioridade. E aí aqui ele fala exatamente isso, ó. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Então, todas as coisas que envolvem o seu propósito, o tempo que você tem é essencial, é o suficiente. Então, aquele tempo foi o tempo que Deus te deu, porque Ele sabe que se você administrar bem o seu tempo, você vai conseguir cumprir o propósito para o qual Ele te chamou. Quando sua vida é dirigida pelo propósito, ele diz aqui, ó, que sua vida fica mais simples, sua agenda fica mais saudável, você não faz coisas, esforços em vão, que te deixam cansada, que te deixam com um fardo que nem você consegue carregar, porque você está fazendo algo só por fazer, porque você não sabe para onde vai. Então o propósito dá essa direção e te deixa mais leve, tua vida fica mais simples, tua agenda fica mais saudável. E de fato é isso que a gente quer para esses dias, inclusive, porque parece que os dias engolem a gente. O dia já começou, já deu horário do almoço, daqui a pouco já é janta e você para e pensa, meu Deus, eu fiz o quê o dia inteiro? Né? Não sei se isso acontece com vocês aí, porque comigo tem acontecido muito, eu tenho buscado muito isso no Senhor. E é por isso que a gente está aqui, para descobrir o nosso propósito, para que a gente tenha uma agenda saudável, para que o dia comece, o dia termine e a gente pense, nossa, eu fiz aquilo para o qual Deus me designou, né? Para aquilo que Ele escolheu que eu fizesse de fato. Ele cita o versículo aqui que diz, tu, ó Senhor, das paz e prosperidade às pessoas que têm fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Então essa paz e essa prosperidade está em quem confia no Senhor, está em quem espera no Senhor, né? Está com quem tem a fé firme. Agora a gente vai para o nosso terceiro motivo, na nossa terceira vantagem de ser guiada pelo nosso propósito, que é conhecer o seu propósito ajuda você a estabelecer as suas prioridades. Então você vai ter tempo sim, porque você vai saber quais são as prioridades que você precisa, o que você diz não, o que você decide, o que você escolhe. Tudo isso vai ser mais fácil quando você já tem o seu propósito bem definido. E aí ele diz assim, ó, isso faz com que os seus esforços, a sua energia, tudo se concentre no que é importante, o que vai tornar a sua vida mais eficaz, vai fazer com que você seja mais seletivo, né? Faz parte da natureza humana se distrair com vários assuntos, e como eu já pedi ao Senhor em relação a isso, porque a gente se distrai mesmo com as coisas dessa vida, né? Mas, né, esse desespero silencioso de que a gente fica, né, muitas vezes, tudo é culpa das distrações
sem objetivos, né? E o que é que a gente faz, né, quando a gente tem realmente o nosso propósito bem estabelecido? A gente sabe quais são as nossas prioridades. Por exemplo, se você tem um propósito bem definido, como ele cita aqui, você não ficará mudando de rumo, você não vai ficar mudando de emprego, você não vai ficar mudando de relacionamento, de igreja, na esperança, né, de que se você fizer essas coisas vai preencher o vazio do seu coração, como eu disse. Então, você não precisa procurar lá fora algo para preencher aqui dentro, porque o teu propósito já faz isso. Ele já te preenche, já te dá direção, já te diz o que decidir e o que não decidir, já deixa a tua agenda mais leve, suave, e faz com que você, sim, não precise ficar andando errante por aí. Porque todas as vezes que a gente fizer atividade sem um propósito, a gente vai jogar o nosso tempo fora. E minhas irmãs, eu sinto dizer isso, mas eu já joguei muito meu tempo fora, fazendo coisas que o Senhor não queria que eu fizesse. E aquilo não era errado, não era pecado, mas fez eu gastar tempo que eu poderia estar usando para o meu propósito. E eu estava ali fazendo coisas aleatórias que não tinham nada a ver. Então, a primeira coisa, pare de tentar fazer tudo e foque no seu propósito. Foque no que de fato é importante. E aí ele cita o versículo aqui que diz, assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Então, o nosso propósito é como se fosse um alvo e a gente tem um caminho. Eu sei que se eu for por aqui, eu perco o alvo que está ali. Então, eu não vou por aqui, eu vou direto. Entenda que o alvo te dá essa direção clara do que você tem que fazer para chegar lá, do que você tem que dizer não, do que você não precisa fazer e do esforço que é inútil, que não vai te levar lá de jeito nenhum. E a gente vai agora para a nossa quarta vantagem de ser guiada pelo nosso propósito, que é conhecer o seu propósito te traz motivação. O propósito sempre conduz, né, sempre produz em nós esse entusiasmo, porque não tem nada mais estimulante do que fazer algo que já está claro para você que você precisa fazer. Normalmente é o trabalho sem sentido que nos esgota, e de fato eu me esgotei muito e muitas vezes por coisas que eram sem sentido. E isso consome nossa força, né? E nos rouba o nosso prazer. Porque não é o excesso de produtividade, é só excesso de trabalho. A gente nem está produzindo coisas. A gente só está se esforçando, né? Jogando a nossa energia fora, de fato. E aí ele fala exatamente assim aqui, ó. Se você quer que sua vida cause algum impacto, dê à sua vida uma direção. E para dar essa direção, vamos para a nossa quinta vantagem de ser guiada pelo propósito. E é, conhecer o seu propósito irá te preparar para a eternidade. Essa é a melhor de todas, porque vai nos preparar para a eternidade. A gente falou sobre as vantagens, né, de a gente viver aqui, de produzir as coisas aqui. E agora a gente vai para a melhor de todas, que é a vantagem eterna. E ele começa assim, muita gente passa a vida tentando criar um legado, né? Eu ouço muito isso, pelo menos aqui na internet. Não, vou deixar um legado, né? Tais pessoas querem ser lembradas depois que elas morrerem, né? E aí ele deu um exemplo muito incrível aqui, que ele fala que existia um jogador, né, que era sempre muito homenageado, porque ele era campeão de tênis. E aí aquela faculdade, aquela instituição tinha vários troféus dele lá, justamente porque ele era o cara, né? E aí, certo dia, alguém, né, enviou, anos depois, muitos anos depois, alguém enviou um troféu para ele pelo correio, né? Descobriu o endereço dele e mandou aquele troféu. E aí eles disseram que havia achado aquele troféu numa lata de lixo, né, durante uma reforma da escola. Esse jogador, né? E o que foi que esse cara, que é o James aqui, o nome dele, o jogador de tênis, né, que era super homenageado e estava lá cheio de troféus na faculdade, disse? Ele disse, um dia todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Então você não vai mais ser lembrado. E ele era um ícone, né, daquele local. Então perceba que não vale a pena ficar desesperadamente buscando deixar um legado aqui, quando na verdade a gente precisa se preparar para o que é eterno, né? A utilização mais sábia do seu tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto nesse mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. É sobre Deus, né? E não sobre o que os outros pensam de você. E é lógico que aqui entra o nosso testemunho, que é muito importante. O testemunho de Cristo em nós, né? A Bíblia manda a gente ser carta lida, ser luzeiros nesse mundo. E a luz, quando ela aparece, ela ilumina, né? Então, é muito importante a gente lembrar que a gente, naquele grande dia, como diz lá em Apocalipse 22, né? A partir do 21, 22, a gente vai estar diante do grande trono branco de Deus e a gente vai prestar conta, minhas irmãs, até do que a gente pensou. Quando eu vejo isso, eu tenho temor, porque a Bíblia diz que vamos dar conta até dos nossos pensamentos e das palavras inúteis que a gente disse. Imaginem.
Então, quando a gente não tem propósito, a gente diz coisas que não precisa dizer, pensa as coisas que não precisa pensar e vai prestar conta diante de Deus sobre todas essas coisas. Então, o nosso propósito, além de nos ajudar a não pensar besteira, a não falar besteira para ter que prestar conta naquele grande dia, nos dá uma direção clara e faz com que a gente lembre sempre da eternidade. Por que eu não faço isso? Por que eu não digo aquilo? Por que eu não trato alguém assim? Por causa da minha eternidade com o Senhor. Eu preciso preservar isso e não minhas emoções quando eu tô com raivinha ou quando eu tô com qualquer outro sentimento. O que eu preciso lembrar é não a mim, né? Porque quem já morreu não sente dor, né, minhas irmãs? A Bíblia diz que estamos sepultados com Cristo lá no batismo, né? O batismo não é um símbolo. A Bíblia diz lá em Gálatas 3:27 que todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. O batismo é um revestimento de Cristo para conseguir encarar as coisas aqui desse mundo. Então nós fomos sepultados lá no batismo e mortos no sentido. Então já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em você, e é lógico que não pode pilim-pim-pim que cai na nossa cabeça, não é do dia para a noite, é durante a caminhada. Porque eu estava conversando isso com a minha discipuladora e ela falou, olha, a gente às vezes quer correr para ficar pronto e estar no pódio quando Jesus voltar. Só que nós não vamos estar no pódio quando Jesus voltar, porque nós somos pecadores e nós estamos lutando contra a nossa natureza pecadora, mas certamente o Senhor vai querer achar a gente no caminho correndo para o alvo. Então, importa é a gente estar se esforçando para o alvo e não desesperados para chegar no pódio, entende? Então, é na caminhada, o processo de santificação da nossa vida é um processo de uma vida inteira, até Jesus voltar. Só que a gente precisa se esforçar, porque a Bíblia também diz, né, que depois de João Batista, todos só conseguem entrar no reino dos céus com esforço, né? Precisam se esforçar. E o nosso esforço é para permanecer no Senhor. E o nosso esforço é para não se distrair com as coisas desse mundo. E o nosso esforço é para não agir de acordo com os nossos sentimentos, as nossas emoções. E a gente sempre lembrar que somos testemunhas de Cristo, nós somos discípulos, então temos que dar um bom exemplo. Tudo isso aqui está dentro, né, minha irmã, do nosso propósito. Porque se eu sei meu propósito, eu não vou entrar numa discussão besta. Eu não vou ficar com raiva de fulano, eu não vou brigar com o outro, sabe? Porque o meu propósito está muito firme para mim. E para a gente encerrar, existem duas coisas, né? Duas perguntas que o Senhor vai nos fazer durante aquele grande dia. E ele é tão bom que ele já deixou o spoiler, né? Quais serão essas duas perguntas? A primeira será: o que você fez com o meu filho Jesus? Né? Eu te amei tanto que eu dei o meu próprio filho para morrer por você, para limpar os seus pecados, para fazer essa ponte de volta para mim, porque desde o pecado de Adão e Eva nós éramos inimigos de Deus, então existia um abismo entre nós e Deus, a gente não conseguia chegar até ele, né? Tanto que naquela época precisava de um sacerdote, de um sumo sacerdote, do templo, enfim. Mas quando Jesus veio, ele rasgou o véu de alto a baixo, então a gente tem acesso direto a Deus. E o que a gente fez com esse sacrifício do Filho perfeito dele? Porque Jesus foi perfeito, na sua boca nem engano se achou, muito menos mentira. Então a Bíblia diz que ele nunca cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2:22. Então o que vocês fizeram com o homem perfeito que eu mandei aí para deixar um exemplo para vocês? É isso que ele vai nos perguntar, né? E ele não quer saber da nossa formação religiosa, qual igreja você é, qual foi sua formação acadêmica, ele não vai querer saber nada disso. Ele vai querer saber, você o amou o suficiente para levar a palavra dele, né? O que Jesus fez para outras pessoas que não conhecem? Eu vi essa frase um dia, eu carrego ela comigo, que o evangelho é um mendigo, que sou eu, oferecendo a outro mendigo, dizendo para ele onde eu achei o pão. Né? Então todos nós somos pecadores e quando eu recebo algo maravilhoso como as boas novas do evangelho, eu preciso levar ela para outras pessoas e é isso que o Senhor quer. Lembra que Jesus disse lá antes de subir, ele falou assim, ó, eu tenho que ir porque senão o Espírito Santo não vem, ou seja, Jesus estava com pressa de subir para que a gente tivesse o Espírito Santo, o Consolador, para estar aqui conosco e nos ajudar, né? E estaria conosco até o fim dos tempos. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que foi que ele mandou a gente fazer? Ir por todo mundo, fazer discípulo, batizar e ensinar todas as coisas que ele nos ensinou. Então, essa é a ordem, né? Esse é o desejo do Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Deus vai perguntar pra gente naquele dia, se você fez isso, né? O que você fez com o que você recebeu do meu filho, né? E a segunda pergunta vai ser, o que você fez com o que eu te dei? Os talentos, as dádivas, as oportunidades, a energia, o tempo, o recurso, tudo que eu te dei. O que você fez com todas essas coisas? Usou para você? Usou como queria? Usava seu tempo para fazer o que você queria? Ou você usava, de fato, né, para o reino de Deus, o reino dos céus? Então, essas duas perguntas é que eu queria que eu ficasse aí, né? Que ficasse na cabecinha de vocês, inclusive, que está na minha, né? O que é que eu tenho feito
com o Filho perfeito de Deus. E como eu tenho usado todas as coisas que Deus me deu, meu tempo, meu dinheiro, meus recursos, meus dons, né, tudo aquilo que o Senhor me deu, né, minha saúde, né, o que eu tenho feito com todas essas coisas? E essa é a reflexão que fica para nós, minhas irmãs. Porque a resposta para a primeira pergunta, né, vai definir onde eu vou passar a minha eternidade. E a segunda vai dizer o que é que eu vou fazer na eternidade. Porque ao contrário do que todo mundo diz, Deus é muito perfeito, muito sábio, muito inteligente. A gente não vai ficar lá no coralzinho igual a anjo, só cantando, não. Eu acredito que a gente vai ter muita coisa para fazer lá no céu, porque Deus, ele faz tudo perfeito, né? E o nosso tema de reflexão para o capítulo 3 é: viver com propósito é o caminho para a paz, né? Você precisa de um propósito para ter paz. E o versículo para memorizar, anota aí, minhas irmãs, essas coisas. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Isaías 26:3. Ele parafraseou Isaías 26:3. Então, tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, àqueles que confiam em ti. E a pergunta é, na minha opinião, né, na opinião da minha família, dos meus amigos, das pessoas ao meu redor, né? O que é que dirige a minha vida? E o que é que eu desejo que dirija a minha vida? Porque se tem alguém que pode falar bem sobre nós, são as pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes a gente acha que a gente é uma coisa, mas as pessoas que estão nos vendo de fato de como nós somos, né? Como nós agimos. Porque o que é que nós somos para as pessoas? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz, né? Aquilo que a gente, da forma como a gente reage. Então, pergunte a alguém próximo, né? Não precisa ser para todo mundo, nem precisa ser assim escancaradamente, para não haver críticas aí que não são construtivas. Mas pergunte às pessoas mais próximas de você, o que é que você acha que me dirige a minha vida, né? O que é que você acha, né, que eu desejo que dirija a minha vida? E você pode até se surpreender com essa resposta. Então, minhas irmãs, ficamos hoje aqui, né, com o nosso capítulo 3, o que dirige a nossa vida. E estamos no caminho para descobrir não só o nosso propósito, para ter nossa direção certinha para o alvo, mas também para a gente ter mais comunhão, né, com o Senhor, que é isso que importa de fato. Eu vejo vocês amanhã no capítulo 4.